Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai estudar a vibração, a situação de vibrações, né, de molas em uma situação amortecida. Um exemplo bem simples é o amortecedor do carro, de bicicleta, onde nós temos sistemas que absorvem o impacto ou a situação de um buraco, né, a falta, né, ou uma lombada para você ter menos trepidação no momento do seu movimento. Então, a gente pode fazer a nossa equação diferencial ou equacionar a situação. A gente tem o sistema de massa lá, o corpo. Este corpo está sujeito a uma força que depende do tempo, podendo depender do tempo. Se esta força for igual a zero, nós temos a situação das equações diferenciais homogêneas, né, em que a equação ela é modelada igual a zero. E aí, como a gente já viu, né, na segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante ela é proporcional à segunda derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, é a velocidade, né? Variando, ou seja, é a aceleração, tá? Em situações que existe uma constante elástica ou a mola, né, nós temos a força restauradora, e em situações em que isso está no normal, né, da vida, com atrito, ou então está imerso em algum fluido, alguma situação assim, nós temos uma força de amortecimento. A força restauradora a gente já trabalhou em aulas anteriores. Ela é proporcional ao deslocamento do ponto de equilíbrio. Já a força de amortecimento ela é proporcional à velocidade. Aqui vamos colocar apenas proporcional à velocidade para facilitar, e em alguns casos isso é possível. Mas o muito mais comum é ser proporcional ao quadrado da velocidade, né? Seria dx dt ao quadrado. Mas como está no momento de introdução, o que é uma equação diferencial, em cursos mais avançados você terá acesso a outros tipos de soluções, tá? Então, fazendo a modelagem, nós temos que md2 x dt2 mais c dx dt mais kx igual a zero, porque isso aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Homogênea. Então, tranquilidade para um pouco mais tranquilo para resolver, podemos dizer assim. Então, tendo aqui a nossa equação diferencial, vamos resolver transformando na situação da equação auxiliar, certo? Fica tranquilo aqui, k igual a zero. Dividindo todo mundo por m, a gente vai ter aqui, ó, r quadrado mais c sobre m, r mais k sobre m igual a zero. Esse bem daqui a gente vai chamar, como a gente sempre chamou, né, do nosso ômega quadrado, k sobre m, certo? Apareceu este termo aqui, ó, c sobre m. Por uma comodidade algébrica, eu vou chamar isso de 2 lambda. Você vai já entender por quê. Fica c sobre m. Então o que vai acontecer aqui? Nós temos um discriminante. O discriminante é quadrado disso daqui, c sobre m ao quadrado, c sobre m ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes k sobre m. 4 vezes 1 é 4, k sobre m. Então, olha só, interessante. K sobre m é ômega quadrado. E c sobre m é 2 lambda. Tá? Então, vai ficar 4 lambda quadrado menos 4 ômega quadrado, certo? Muito bem. Então, lembra lá que na solução da equação diferencial vai ser R é igual a menos B a menos C sobre M mais ou menos raiz de delta. Ó. 4 lambda quadrado, tudo isso sobre 2 vezes A, que é 2. Tá? Bom, aqui o C sobre M é o nosso 2 lambda, não é isso? Não é o nosso 2 lambda? Então, ó, R vai ser, ó, menos 2 lambda, mais ou menos, ó, esqueci o 4 aqui, né?
Tá aqui o 4 ômega quadrado. Pode tirar o 4 em evidência e sai da raiz com raiz de 4, 2. Fica lambda quadrado menos ômega quadrado. Tudo isso sobre 2. Dá para colocar o 2 em evidência e dividir por 2. Então R vai ser menos lambda mais ou menos lambda quadrado menos ômega quadrado sobre 2, que já dividiu, deu 1. Então é essa a nossa situação. Fica uma equaçãozinha mais interessante, né? Pois bem, esse discriminante aqui, ele tem quantas situações para ocorrer? A gente já estudou isso várias vezes, né? Pode ser maior que zero, pode ser igual a zero, ou pode ser menor que zero. Para cada situação, vai ocorrer de ser superamortecida, que é uma situação em que ele desloca e volta, às vezes não voltando à situação inicial, tá? Ficando um pouquinho, ou tendencialmente só no infinito, ou no número muito grande. A outra situação é quando esse discriminante é igual a zero, e aí nós temos o amortecimento crítico, que ele volta, ele é afastado, depois volta parando no ponto de equilíbrio. E por fim nós temos quando o discriminante é menor que zero, é a condição subamortecida, em que ele lembra um pouco lá o MHS, mas ele vai oscilando até parar, certo? Então são essas três condições que a gente vai ver um pouquinho mais pormenorizado cada uma, a solução de cada uma. Vamos nessa. Bom, então vamos aqui ver o primeiro caso, que é o sobreamortecimento, quando o discriminante lambda quadrado menos ômega quadrado igual a zero. Lembrando que 2 lambda é igual a razão C sobre M, onde o C está associado a amortecimento, viscosidade. Quanto mais viscoso for o fluido, ar, óleo, água, maior é o C. E ômega, até o ômega quadrado, né? É o nosso K sobre M, certo? E que está associado à constante da mola. Quanto maior a constante, mais restauração, força restauradora tem a mola, certo? Bom, como isso é maior que zero, a gente percebe que lambda é maior que ômega, tá? A gente pode ter essa situação aqui, ou seja, neste caso aqui, ele é maior, faz com que não tenha, o resultado aqui não tenha a oscilação. Você tira da posição de equilíbrio, ele volta à posição, ou tendencialmente volta, quanto o tempo cresce, tende ao infinito, x de t tende a zero, tá? Bom, e a solução, lembrando, né, tá aqui, ó, solução para raízes reais distintas é C1 é R1x mais C2 é elevado a R2x. Então, resolvendo aquele nosso R, lembra lá, é menos lambda mais ou menos lambda quadrado menos ômega quadrado. Bom, como isso aqui tudo é positivo, o nosso resultado aqui assim, esse lambda ele é bem maior, né? Ele às vezes pode ser bem maior do que esse aqui. Nós temos que esse resultado de R ele vai dar negativo, tá? Ele vai dar negativo num, e no outro aqui, olha, ele vai ser a raiz quadrada de lambda quadrado menos ômega quadrado, o que vai fazer com que o resultado também tenda a ser negativo. Por quê? Porque a solução é essa daqui, né? C1 é R1. Quem é o R1? É menos lambda mais ou menos ômega quadrado sobre 2. Tudo isso T, certo? Tudo isso T. Mais um C2 é menos lambda. Aliás, mais ou menos não, né? Vamos tirar o mais ou menos, que já é a solução. Esse aqui, ó, menos lambda menos isso. Então isso aqui vai dar negativo, que multiplica T, certo? Aqui, ó, menos lambda mais lambda quadrado menos ômega quadrado, que vai multiplicar T, certo?
Bom, aqui, o que, que nós temos aqui? Isso aqui é positivo, vai dar um valor positivo. Só que essa raiz aqui, ela vai ser, imagina que é assim, ó, menos 2 mais 2 ao quadrado menos ômega quadrado, tá? Então, esse resultado aqui vai dar menor do que 4. Então, dá menos 2 mais alguma coisa que vai ser menor que 4. Se isso vai ser menor que 4, então menos 2 mais isso vai dar um valor negativo, vai dar um valor menor que 0. Então, aqui também vai dar valor negativo, entendeu? Então, tendencialmente, aqui o que nós temos? Que essas soluções aqui são negativas. Portanto, quando isso tende ao infinito, isso aqui vai tender ao infinito, isso aqui vai tender ao infinito, nós teremos que x de t vai tender a 0, voltando. Então, ocorre uma oscilação única, né? Você tira e volta para o ponto de equilíbrio. Basicamente é isso. Vai ser mais rápido ou menos rápido, dependendo do C, do valor da constante de amortecimento. Mas é uma oscilação voltando para x de t igual a 0, ou seja, posição de equilíbrio, tá? É uma oscilação. O amortecimento crítico, já temos o quê? Que lambda quadrado menos ômega quadrado igual a 0. Daí nós temos que lambda igual a ômega, certo? Iguala para dar 0. E que acontece com o discriminante, né? Já que o R é menos lambda mais ou menos a R de lambda quadrado menos ômega quadrado, isso aqui dá 0. Isso implica que o R1 é igual ao R2, que é igual a menos lambda. Tá aqui a solução, vai ser x de t igual a C1 elevado a, nesse caso, menos lambda t, mais C2t menos lambda t. Podemos colocar ou não em evidência, vai depender se vai ser necessário ou não. Então, ele é muito semelhante. Como é mais próximo, pode ocorrer uma soluçãozinha de vibração aqui, onde ele passa do ponto de equilíbrio, né? Ele está aqui assim, mas se aqui vamos chamar de x1, o x2 ele é menor, né? X2 ele é menor do que x1 e tendencialmente volta lá para o nosso ponto de equilíbrio. Esse é o amortecimento crítico. Por fim, nós temos o caso do subamortecimento, né? Onde nós temos essa seguinte situação: lambda quadrado menos ômega quadrado é menor que 0. A solução de R, então, vai ser, portanto, menos lambda mais ou menos lambda quadrado menos ômega quadrado, dando isso negativo. Então, a gente pode fazer assim, ó, menos lambda mais ou menos ômega quadrado menos lambda quadrado i, certo? Onde este aqui é o nosso alfa e este daqui é o nosso beta, certo? Bom, a partir daí a gente pode trabalhar mostrando lambda, sem o lambda, tanto faz. A solução vai ser x de t vai ser e elevado a alfa t, nesse caso, menos lambda t, C1 cosseno de ômega quadrado menos lambda quadrado t, mais C2 seno de ômega quadrado menos lambda quadrado t, tá? Então tá aqui a nossa solução. Vou colocar aqui. Essa solução ela tem um fator interessante, que é essa curva bem aqui assim, tá? Essa curva. Lembrando que lambda é igual a C sobre 2m. Pegar só o gráfico desta curva, nós temos bem aqui, ó. Esse gráfico bem aqui assim, tá? E tanto acima quanto abaixo vai dar isso. Então você vai ter a oscilação tendo isso aqui como sendo a nossa
curva máxima, curva limite. Porque o que vai acontecer com a mola? Você oscila e ela vai oscilando até parar. Até parar. É isso que vai acontecer com ela. Então, o valor máximo acima, o valor máximo abaixo, vai depender justamente desse gráfico aqui, que é o fator de amortecimento. Tá? Vai depender do lambda. Quanto maior for o lambda, quanto maior for o C, maior, portanto, o amortecimento. Apresentada as soluções, vamos aqui para o exemplo em que toma o sistema massa-mola, já com a situação de amortecimento. Então, vai utilizar o exemplo 1 do livro do James Stewart, em que um objeto com sistema de massa-mola de 2 kg, portanto, massa de 2 kg, tem um comprimento natural, é esticado até 0,7, então o x, né, a elongação é 0,7 menos 0,5, portanto dá 0,2 metros, e daí a gente consegue calcular a constante, né, uma vez que a força elástica necessária é 25,6, e o x é isso, então a gente sabe que a força elástica ela é proporcional a essa alongação. Logo, se deu 25,6 igual a K vezes 0,2, portanto isso vai ser K igual a 128 newtons por metro. Então esse é o valor de K. Bom, essa parte final aqui de velocidade inicial vai ser mudada no exemplo 2. Então a gente vai usar essas mesmas ideias aqui, nesses mesmos valores, parâmetros, e a partir daí vamos continuar. Então vai agora estar imersa em um fluido com constante de amortecimento C igual a 40. Então temos a terceiro constante aí que é igual a 40. Determine a posição da massa em qualquer instante T se ele iniciar com a posição de equilíbrio, ou seja, o início da contagem de tempo, a posição é 0 metro, e for dado um empurrão para que a velocidade inicial seja de 0,6. Portanto, a primeira derivada é igual a 0,6, né, que é a velocidade. Pois bem, então a partir dessa situação a gente vai, lembrando aqui, modelar, né, a situação. Então, a gente já sabe lá, força resultante vai ser a força elástica mais a força restauradora, né, que é elástica, mais a força de resistência, a força de viscosidade ou amortecimento. Tá? Então você coloque o nome que você desejar aqui, tanto faz, né? Então, quando você compreenda. Fazendo então aquele nosso processo, nós temos que a segunda derivada vai ser a constante C sobre M dx dt mais a constante K sobre M x, isso igual a zero. Então está aqui a nossa equação diferencial ordinária de segunda ordem com o amortecimento. Tá? Bom, substituindo então os valores, nós temos que d2x dt2 mais C vale 40 sobre M, que vale 2, dx dt, mais K, que vale 128, e M, que vale 2, x igual a zero. Arrumando por fim, nós temos que d2x dt2 mais 20 dx dt mais 64x igual a zero. Está aqui a nossa equação. Transformamos, portanto, na equação auxiliar. R2 mais 20R mais 64x. Aliás, tira o x, né, que some quando a gente usa aqui a nossa equação auxiliar. Bom, isso daqui é uma equação do segundo grau. Você pode usar Bhaskara, você pode usar que a soma dá menos 20 e o produto dá mais 64 e achar que R1, R2 são diferentes e um vale 4, o outro vale 16, mas de valor negativo.
tá? Então, pode resolver também. Não tem um jeito aqui único de resolução, tá bom? Então, um vai dar menos 4, o outro vai dar menos 16. São raízes diferentes. Aquele nosso lambda quadrado menos ômega quadrado é maior que zero, portanto, né, raízes reais distintas. É isso que nos indica, tá? Faça como você desejar resolver aqui. O importante, acho que nesse momento, acho que você sabe resolver uma equação de segundo grau. Bem, a solução, portanto, vai ser x de t é igual à primeira constante, e elevado a menos 4t, mais a segunda constante, e elevado a menos 16t. Essa é a solução. Tem a constante 1 e constante 2. Como é que a gente calcula para achar esse daí? Usando nossas condições iniciais, né, as condições de valores iniciais. x0 igual a 0 e x', ou a velocidade inicial, né, x'0 igual a 0,6. Portanto, pelas condições de valores iniciais, nós temos que, quando o tempo é igual a 0, x igual a 0. Logo, vai ficar C1 é elevado a menos 4 vezes 0, mais C2 é elevado a menos 16 vezes 0. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui, tudo isso igual a 0. C1 mais C2 igual a 0, certo? Bom, isso é a primeira situação. A segunda é a primeira derivada igual a 0,6. Então, eu vou ter que derivar isso e achar o x'0, né? Aliás, substituir. Então, x' de t vai ser, ó, repare, derivada disso vai ser, repete C1, derivada de e elevado a alguma coisa é elevado a alguma coisa, como é a regra da cadeia, derivada de menos 4t é menos 4. Então, arrumando isso, vai ficar menos 4c1 é elevado a menos 4t. Aí, olha só, aqui, mesmo processo, né? Menos 16c2 é elevado a menos 16t. Menos 16c2 é elevado a menos 16t. Então, isso daqui, né? x'0 igual a 0. Significa o quê? Que para x' de t igual a 0, aliás, vírgula 6, não vamos errar, vai dar menos 4c1 é elevado a menos 4 vezes 0, menos 16c2 é elevado a menos 16 vezes 0, tudo isso igual a 0,6. Como aqui, ó, C1 mais C2 igual a 0, isso implica que C1 é igual a menos C2. Eu posso substituir um ou outro aqui e achar o valor, tá? Então, como C1 igual a menos C2, eu vou substituir... Olha, eu vou substituir o seguinte, no lugar de C2, eu vou colocar menos C1, ou de menos C2 eu vou colocar C1, né? Então aqui vira mais. Então dá, ó, menos 4C1 é elevado a... Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, tá? Mais 16C1 igual a 0,6. Igual a 0,6. Menos 4 mais 16 a 12. C1, portanto, vai ser 0,6 sobre 12, ou 6 sobre 10 vezes 12. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 2. Então, dá 20, ou seja, C1 vale 0,2, certo? Ou seja, C1 vai ficar 1 sobre 20. Eu posso deixar assim, posso deixar também na forma decimal, você escolhe. E quanto é que vale o C2? E C2 é igual a menos 1 sobre 20, certo? Bom, xt, portanto, vai ser C1, 1 sobre 20, é elevado a menos 4t, mais, aliás, o outro vai ficar negativo, C2 vai ficar menos 1 sobre 20, é elevado a menos 16t. Bom, há uma coisa que eu assumi que para cima é positivo, para baixo é negativo. Isso aí é muito de convenção, você vai ter que entender algumas situações, né? Nesse caso, eu vou
deixar assim. Se tiver alguma coisa, só vai dar o sinal trocado. Bom, chegamos então ao final. Vimos as 3 tipos de soluções para quando nós temos essa situação homogênea. Numa aula posterior, vamos falar então quando existe uma força que depende do tempo e mantém forçadamente a vibração. Tá? Diferente do que a gente estudou no MHS, que fica indeterminadamente vibrando, no mundo real, nós temos sempre o amortecimento, tem sempre a perda de energia. Então é muito mais comum você ter algum tipo de força que mantenha este movimento mais próximo possível do que seria o MHS. Podemos pensar assim, para manter o MHS, tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais.